O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias dessa semana e hoje, especial. Toda semana eu falo que é especial. Márcio Coxa de Ferro vai nos contar algumas histórias da estrada que ele vivenciou, que alguns amigos dele o contou, que ele trouxe já dos familiares e da vivência de mais de 30 anos na estrada. Essa é a parte 1 deste episódio. Eu vou dividir em duas partes porque ficou bastante longa a nossa conversa. Tá legal? Não deixe de conferir o link que está aqui na descrição, que é referente ao Apoia-se. A sua contribuição é muito importante para a evolução sonora e tecnológica deste podcast. Também me siga nas redes sociais, Instagram, Twitter e também no canal do Telegram. As pessoas que me seguem no canal do Telegram teve o prazer de escutar essa gravação de uma forma ao vivo. Tá legal, pessoal? Então, sem muitas delongas, vamos lá, Marcião. Pois muito bem, começamos finalmente este episódio da semana com o nosso super-herói das estradas, Márcio Coxa. Tudo bem, Márcio? Como é que você tá, cara? Meu amigo, eu tô bem, mas quando eu ouço você falar nosso herói da estrada, eu fico me sentindo um super-homem. Marcião, as histórias que você conta, cara, né? Tem É, que a, ser, a tem grande que ter verdade é nervos de que, aço, cara. assim, a grande verdade, Walter, é que os nossos caminhoneiros, nossos heróis da estrada, são, na verdade, heróis mesmo. É verdade, é verdade. Nosso país que é baseado no transporte rodoviário, né? É, porque a realidade hoje do caminhoneiro brasileiro hoje, ela é complicada, Walter. Como eu vou te dizer, eu já estou há 32 anos na estrada e tenho dito para os mais novos, né? Os piores anos, de 10 anos para cá, tem sido pior. E eu explico por quê. Apesar que o nosso podcast aqui não é sobre esses assuntos, mas para esclarecer um pouco, o pessoal que ouve a gente não conhece um pouco desse mundo que eu vivo. Eu Sim, digo, eu digo tem sido difícil pela correria, pelo constante medo de assalto, constantes acidentes que têm acontecido cada vez mais graves, né? Uma boa parcela dos motoristas da estrada, uma parcela tem usado os famosos rebites, isso tem causado problemas, tanto é que o pessoal vê as reportagens às vezes na televisão aí, não são todos, mas uma grande maioria, devido ao sistema com que o Brasil usa para remunerar os motoristas. Hoje a maioria das empresas paga comissão e o cara que tem que andar muito, tem que andar para faturar e correr, e as entregas cada vez mais urgentes, e a empresa. muitas horas é, de trabalho por dia, né? sim, sim. Então, eu costumo dizer assim, eu tive a sorte de ter começado há 30 anos atrás, e nos últimos 20 eu ter passado uma etapa muito boa do transporte, assim, em termos de não ter tanto essa correria, ter sofrimento sim, mas não ter tanto essa correria, sabe? Eu consegui toda a minha vida, nesses 32 anos, trabalhar sem precisar usar nenhum tipo de, de, de droga que me fizesse ficar mais acordado, a passar mais tempo dirigindo. Eu não precisei nada disso. Eu soube aproveitar esses longos 32 anos trabalhando da Muito maneira bom. correta. E me orgulho em dizer que nesses 32 anos de estrada, graças a Deus, não me envolvi em nenhum acidente até hoje. Nem que eu causasse e nem com danos materiais para os meus empregadores, né? Então eu digo assim, é herói? Hoje em dia pode-se dizer que sim. Sim, é herói, Marcião. A gente
A gente sabe que a vida de caminhoneiro não é fácil. E aonde que tá parado aí o Volvo Estúdio Móvel, cara? Então, o Walter, hoje eu tô aqui em Campinas, no bairro Matão, na Papel Suzano. Tô aqui no pátio da empresa. Eu cheguei para carregar e deparei com essa notícia que hoje não tem carregamento aqui. Eu tô aguardando Feriado. para carregar amanhã cedo para voltar para casa. Quem não sabe, hoje é 3, né, de junho, né, Corpus E, Christi, né? é, É feriado nacional que alguns municípios aí antecipou por conta, né, do fechamento do comércio, do Covid e tudo. Então, algumas empresas aderiram, outras não, né? Mas é isso, né? Tempos difíceis. Mas vamos lá, ô Marcião. Essa semana aí, o que que nós vamos conversar aí, cara? então, Walter, a gente estava comentando esses dias, né, como que é o viajar na estrada e como é muitas vezes você passar por situação diferente de muitos que não estão na estrada dia e noite. Essa situação que a gente se depara, que é o que eu conto lá no podcast Estrada Sobrenatural, né? E não só os que conto lá, tem muito ainda que eu tenho para contar, mas aqui no seu episódio, contar como que é o ouvir as histórias, o presenciar as histórias, presenciar avistamentos, que é coisa que a Uhum, gente não sai contando toda hora para todo mundo, apesar de toda hora a gente estar vendo alguma coisa, mas é assim, o público, o pessoal com quem a gente conversa, muitas vezes não dá credibilidade por não entender dos fenômenos, por não saber o que é e muitas vezes passa batido. Eu, essa semana, eu conversei com um rapaz, a gente estava lá num posto abastecendo, e a gente resolveu ficar por ali para almoçar, e por fim a gente começou a bater papo, conversar, e eu perguntando para ele do destino dele, que ia coincidir com o que eu ia, pegando umas informações, perguntando sobre a estrada, que fazia tempinho já que eu não passava por ela. E aí a gente começou a conversar, almoçando ali, conversando, aí eu falei, eu conheço bem essa estrada, já passei muito, e daí começou o papo. Aí um certo uhum. ponto da conversa ele me falou, você vai passar naquela ponte lá em Pongaí. Essa Ah, rodovia lá de Pongaí, que vai de Marília a Ribeirão Preto, ela passa por cima do Rio Tietê, a certa altura ali, na altura de Pongaí. E ele contando para mim que passando umas 2 semanas antes, ele vindo na noite, dirigindo para chegar em Ribeirão Preto e descendo ali uma descidona, ele descendo com tudo, quando de repente ele avista a ponte lá, era umas 11 horas da noite mais ou menos, uma luz no meio do rio. Ele eita, olhou e falou, mas eu nunca não sabia que tinha barco que passava aí no meio do rio aí, o Tietê, porque o Tietê tem trechos dele que tem hidrovia, mas ele e nunca tinha por visto passar. curiosidade, o Rio Tietê é o único rio do Brasil que ele faz o sentido ao contrário. Ele começa aqui na Serra do Mar, em São Paulo, e vai para o interior. É engraçado o Rio Tietê. Pois é, e tem uns pontos dele que ele tem uma hidrovia. Para quem conhecer o que que é uma hidrovia, se você estiver passando em cima de uma ponte, você vê lá no meio do rio duas balizas com uma lâmpada, com uma luzinha em cima, no meio daquelas duas balizas é como se fosse uma estrada, é a hidrovia, né? Então esse rapaz, ele contando para mim, falou, pois eu não sabia que lá que passava barco com farol tão poderoso desse jeito aí, ele nunca tinha visto, apesar de ter passado tantas vezes a noite ali. Ele olhando para aquela luz, chegando perto da ponte, de repente aquela luz sobe reto para cima, dá uma volta e vem de encontro com ele. E vem de encontro com ele em cima da ponte. Ele não entendeu nada, minha Nossa Senhora, aquela coisa vem vindo de frente com ele, ele segurou o caminhão de chegar a parar em cima da ponte. Aquela luz, diz ele, que chegou perto dele mais ou menos, a uns 15 metros, parou e saiu para a esquerda. Ele já com o caminhão parado, até ele falou, ainda bem que não vinha vir ninguém atrás. Ele parado em cima da ponte, ele arrancou de novo, saiu e foi embora. Ele viu que aquela luz sumiu para cima. Aí Eita, ele, aí ele acabou de atravessar essa ponte na madrugada e logo depois que passa essa ponte tem uma cidade ali, se não me engano o nome dela é Guarantã, tem um posto ali. Eu já parei muitas vezes nesse posto. Tem um postinho bom, tranquilo para pousar ali.
Ele parou naquele posto, já era mais de meia-noite, acho que quase 1 hora da manhã, e acabou de passar a noite ali. No outro dia ele levantou cedo e ele tá vendo lá na entrada do posto, do lado da borracharia, um caminhão amassado. Aí ele tava por Aham, ali conversando, tal, foi lá na lanchonete tomar um café, o motorista desse caminhão tava lá. O motorista do aham. caminhão perguntou se estava indo para Ribeirão Preto. Falei, eu tô indo. Falei, eu sou de lá também, eu dou problema no meu caminhão e eu vou pegar uma carona para ir lá, que eu vou pegar um guincho de lá, que é amigo meu, e vou vir para buscar aquele caminhão ali. Eu bati ele no barranco lá, há umas 2 noites para trás aí. Onde que eu fui conseguir tirar ele do lugar lá? Aí E o olha rapaz aí, falou, ó, olha a história, né? Hum. eu tô indo para lá, eu te levo. Mas aí montaram os dois e foi indo ele contando. Falei, rapaz, eu ia indo, descendo essa descida antes do rio lá, e veio uma luz de frente comigo, rapaz, bem em cima da ponte, mas faltou coisa de metro, assim, para bater em mim. É antes da ponte. Esse foi antes da ponte. E eu me apavorei com aquela luzinha vindo por cima da ponte. Eu não consegui enxergar mais nada, eu joguei o caminhão no barranco. Eu só não tombei que eu estava mais devagar, porque eu já estava vendo que aquela luz ia vir de encontro comigo. Aí bateu no barranco, quase tombou, amassou o caminhão, acho que deve ter quebrado o eixo da frente, alguma coisa assim. Só E prejuízo. só prejuízo. E ele não entendeu nada. Falei, rapaz, eu nunca vi uma luz desse jeito. E ele comentando, falei, rapaz, essa luz eu estava no meio do rio. Falei, pois é, eu vi, conversei com os dois aí que viu essa luz em cima do rio aí. E essa luz, quando vai passar um caminhão, ela vem até perto do caminhão. Mas não chegou ninguém, nem, essa luz não chegou a bater em caminhão nenhum. Só que assusta. Veja bem, você descendo uma descida, uma ponte estreita, uma luz sai do rio, vem de encontro com você, você não tem para onde correr. Ou você cai da É ponte, ou mesmo? você entendeu? Quando que Então, foi esse rapaz aí que contou para você? Foi agora, há pouco tempo? esse rapaz, ele contou para mim, acho que já deve estar com uns 40 dias, mais ou menos. Ele contou para mim. Ah, então Mas para quem é da região aí já deve estar, pode até ficar de olho aí nessa região aí. na região ali, depois de Pongaí até Guarantã, naquele meio ali, e justamente na beirada daquele rio ali é o rio Tietê ali. E Uhum. ali, e o rio Tietê ali, ele é navegável e ele é limpinho. Quem vê o rio Tietê aqui em São Paulo, imagina que lá para baixo no interior o rio é tão bonito daquele jeito, limpo, né? É. Lá na terra da minha mãe, lá em Jaú, lá a gente pesca. Então, aí, isso aí aconteceu com ele, conforme ele contou para mim uns 40 dias, mas já tinha acontecido fazia tempinho já com ele isso daí. Ele falou, eu não lembro há quanto tempo tinha acontecido isso, mas fazia pouco tempo do que nós estávamos conversando ali, né? Então, o que que acontece, Walter? Acontece o seguinte, não é só caminhoneiro, tem muito viajante que viaja para as estradas, que vê muita coisa, não comenta porque é o tipo de assunto que você vai comentar é assunto que você vai comentar com outras pessoas e as pessoas às vezes ficam com vergonha de comentar, entendeu? É, o pessoal tá melhorando muito, mas ainda o pessoal tem medo de cair no ridículo, de cair no ridículo, né? De ser ridicularizado pelo tema, tudo, né? Mas está melhorando, né? O pessoal está aceitando bastante esse tema agora, né? Muito bom, né? Do que era assim no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Quem conversava sobre isso era o pessoal falava que era maluquice, era sensacionalismo, né? Mas hoje não, hoje é um assunto até que bastante relevante e respeitado. Ah, Walter, eu discordo em certo ponto da seguinte maneira: quem está antenado hoje é, com esse tipo de notícia, busca esse tipo de notícia, quem ouve muito podcast, esse pessoal que está mais ligado nesse assunto, trata esse assunto de coisa mais, de maneira normal, aí, mais normal, né, do que antigamente. Mas tem uma boa parcela de pessoal aí, mais de idade, tudo que não é ligado, causa espanto do mesmo jeito e vergonha de falar do mesmo jeito. É a mesma coisa que Normalmente hoje. quem tem coisa para contar tem um pouco de vergonha mesmo de contar. Então, é a mesma coisa hoje que você contar.
história do que seus avós contavam, passava para um jovem de hoje. Para quem não tiver ligado, falar, esse cara tá louco falando essas coisas, porque não conhece, não sentiu a emoção de ouvir uma história desse tipo, esses fenômenos que aconteciam, acontecem até hoje e passam muitas vezes desapercebidos. Um amigo meu comentou comigo assim, Márcio, mas eu escuto seu podcast lá e eu acompanho outros aí que contam história, mas eu não acredito nada disso, não. Eu acho que essas coisas não acontecem mais. Aí eu falei assim, será? E eu brincando com ele, né? Falei, e falei sem querer para ele, falei, e aquela porta que bateu, você foi olhar, não era ninguém, aquela panela que caiu na cozinha, aquela hora que você estava deitado na cama de noite, você escutou um barulho. Ele falou, rapaz, como que você sabe disso? Eu falei, não. Ele falou, como que você sabe disso? Eu falei, pois é, meu, mas não é que não acontece, é que você não percebe. Ó, hoje mesmo eu postei, eu mandei lá no nosso grupo do WhatsApp, do Estado Sobrenatural, um trechinho de uma conversa que eu tive ontem com um senhor lá em Cabriúva, onde eu estava. Ele contando para mim que indo para a estrada, de repente ele encontrou com um caixão na beirada da estrada. Ele Ô, louco. parou, eu gravei ele, pus um pedacinho lá para tu não escutar, vai virar um episódio isso daí mais para frente. Foi uma história boa que ele contou para mim, sabe? E ele contando para mim que ele se acidentou com o caminhão e a esposa dele estava junto e pediu, falou, ó, você fica aqui que eu vou lá buscar socorro. E ele, brabo, foi lá atrás de socorro, e nesse meio tempo que ele ficou, que a esposa dele ficou no caminhão, apareceu um sujeito alto, barbudo, do nada apareceu, e falou para ela assim, não, dona, a senhora fica tranquila, esse acidente aí foi para evitar um acidente maior lá na frente, lá. E aí a mulher estava nervosa, né, porque tinham se envolvido no acidente, eu tenho gravado essa história aqui. E a mulher ali nervosa, tudo, e o senhor falou para ela, apareceu do nada, do lado do caminhão ali, ela sentada no lado do carona ali, e a mulher desceu do caminhão, quando ele procurou, não tinha ninguém, não viu ninguém, sabe? Não, e não tinha casa perto, não tinha nada ali, foi uma coisa assim que ela ficou mais assustada ainda. Aí o marido dela chegou, ela contou, o marido dela falou, mas da onde vai sair gente daqui? Não tem nem sítio aqui perto, nem nada. E o cara É, desapareceu. Então, por aí você observa. Você contar uma história dessa para um pessoal mais jovem, um pessoal que não está ligado, não tem a sensibilidade de tratar tal assunto, o pessoal acaba até rindo da sua cara. Que sim, sim. é o que acontecia com o assunto ufologia, coisa de disco voador antigamente. Você contar isso aí pro pessoal, não, você tá doido. Eu lembro uma vez eu estava num show, eu era motorista de ônibus de uma dupla lá do Mato Grosso, lá de Campo Grande, do Canal do Boi, Aurélio e Rafael, trabalhei de motorista de ônibus dele, e nós estávamos na É cidade, mesmo? nós estávamos na cidade no interior do Paraná, e de repente, com o ônibus encostado, quase na hora de acabar o show, e eu pegar a turma, e eu olho para cima, o produtor estava do lado. Eu olhando para cima, vendo aquela bolona de luz clara, bonita, sabe? Parada, sabe? E de repente ela sumiu. E o produtor viu também. E eu falei para ele, rapaz, você acredita em disco voador? Ele deu risada. Ele viu junto comigo. Ele deu risada. Então, quer dizer, se você for desenvolver um assunto desse com um camarada que não acredita, é claro que é mais fácil ele dar risada, porque ele não está preparado para ouvir e conversar sobre aquele assunto. Tem gente que vai arrumar 1 milhão de desculpas para Exato. justificar aquilo que está vendo, né? Tem bastante cético aí na internet, pessoas assim de alto gabarito mesmo, que chega a ser ridículo algumas explicações, de tanto que eles não param nem para pensar que poderia ser algo que ainda a gente não conhece, né? Então, talvez seja até a pessoa tenha um pouco de medo, ou eu não sei se o que que a pessoa pensa, porque eles não levam nem a, a hipótese de ser uma coisa que ele não conhece, você entendeu? É. Eu imagino assim, Walter, a ufologia hoje,
ela é muito corajosa, ela é muito destemida, porque ela está com poucos recursos, eu digo assim, com poucos recursos assim, em termos assim de veracidade, de provas materiais, e ela está se sobressaindo dia após dia, baseado em poucos estudos que são feitos, baseado numa narrativa séria, com assuntos sérios. Basta ver lá o nosso amigo Jeff, lá do Portal Vigília, né? Quanta seriedade ele tem naquele trabalho, e é esse tipo de trabalho que está dando força para crescer cada vez mais a confiança nesse tipo de assunto. A credibilidade da ufologia ela está crescendo por intermédio desse trabalho que são feitos. Mesmo um podcast como esse seu aqui, que trata do assunto de maneira tranquila, de uma maneira serena, procurando contar a coisa com credibilidade, tanto esse como o Ufologia de Quintal, o Portal Vigília e muitos outros que temos aí. Então, estão insistindo e mostrando, através da seriedade, estudo, de narrativas sérias, de bate-papo como esse, porque, veja bem, se for parar para analisar, antigamente, um senhorzinho que morava lá no sítio, lá no final, onde o esquecido no mundo, ele sabia que o dia certo de colher o bambu ou a madeira para fazer tal trabalho tinha que ser em tal período do ano, com tal lua, tal. Da onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso com os mais velhos, convivendo e aprendendo, você entendeu? Mas ele sempre manteve essa fé e essa crença e essa sabedoria. E é essa sabedoria que esses meios que a gente está vendo hoje, que eu citei aí, essa sabedoria, esse estudo inteligente, essa narrativa boa, serena e calma, sem sensacionalismo para falar, é o que está levantando o assunto ufologia hoje em dia, no meu Sim, ponto de sim. vista, entendeu? Então você vê, hoje tem vários podcasts, tem vários programas que você pode ver na internet, que tem gente muito séria. Então é natural que o assunto tenha sido tratado com mais seriedade. Você entendeu? E então a gente tem muito a agradecer esse pessoal, que com seriedade tem mostrado para nós, mesmo com escassez de prova, mesmo com escassez de prova material, mas com uma narrativa boa, com os estudos, sabe? Falando por A mais B. Então, quer dizer, só nos resta de acreditar, porque vem de fontes muito sérias e verdadeiras, de pessoas sérias, que quer mostrar o óbvio, né? Que para mim é mais do que óbvio a vida em outros planetas. Meu amigo, você parar para analisar, você vê, eu sou um caminhoneiro, eu conheço nada de nada do que está além do meu país, do meu mundo, e muitos outros são igual eu. Mas se você parar para analisar o nosso sistema solar, o meio que a gente está no espaço, aquela imensidão toda, falar que não existe mais nada, é a mesma coisa que você falar que uma plantação de 1.000 hectares de milho, só um pé deu espiga. Você entendeu? No meu entender é isso. É verdade. É muito bem sacada essa analogia aí, Marcelo. Então, eu digo isso porque essa semana eu estava, até postei lá, eu sempre posto uns videozinhos nos lugares que eu ando, e onde eu guardo o caminhão, eu passo no meio de um milharal, o milho tá alto já nessa época do ano, aí eu fico imaginando, né? Nossa, essa roça inteira de milho, vamos supor que fosse o espaço. Será que só um pé deu espiga? Meu, não tem cabimento uma coisa dessa. Você começa a ver, eu não conheço, eu não tenho estudo, eu não sou, mas você começa a ver os planetas, as constelações, é uma coisa que não tem fim. Esse tempo atrás eu Não, escutei não no tem fim. podcast sobre a Via Láctea, o espaço, meu, é tantas estrelas, tantos planetas, meu, claro, é óbvio que tem. É que eu vou te falar a verdade, Walter, pelo que eu entendo. Eu acho que nessa redondeza aqui onde nós estamos, o planeta Terra, eu acho que os hostis somos nós. Eu acho que a raça que não está prestando muito é nós, que eles não estão querendo muita conversa, não. Ah, Márcio, é assim, o universo é até difícil de entender, né, Márcio? O universo, entender é, o universo é infinito, né? Como que a gente pode entender isso? Não tem nem como entender, né? O universo é infinito. Nossa galáxia, nosso sistema solar está
num cantinho lá da nossa galáxia, né? Onde tem milhões e milhões de estrelas e o universo tem Hum, bilhões e bilhões de outras galáxias. Isso Então, a gente é tão pequeno, né? E a gente não consegue, né? Entender. Porém, a nossa vida é muito curta, né? A nossa vida ela é muito curtinha com relação ao tempo e ao espaço, né? De todo o universo. Pode ser sim que é, exista sim vida na matéria, né? Nessa matéria que a gente vive em outros planetas, né? Assim, por quê? Porque não foi nada concretizado ainda, né? Mas assim, eu tenho certeza absoluta que vai ter vida antiga, que já teve vida antiga, que vai ter outros tipos de vida no futuro do universo, né? É isso que eu penso, é isso que eu imagino. então, Walter, você mesmo já falou, é tão difícil de entender o tamanho que é o espaço, é tão difícil de entender aonde que vai, onde que termina, onde que acaba, onde que é o meio, tudo isso é difícil para a nossa cabeça entender. E tem muitos que Exatamente. trabalham para a gente não entender mesmo, você Exato. entendeu? Tem gente, Agora e você tem imagina, se é cientista difícil, aí que diminui mais ainda o nosso mas, entendimento. mas ainda, um dia eu estava escutando na TV um famoso lá falar que a vida não precisa de Deus. Olha para você ver, um absurdo. A vida não precisa de Deus e a vida no planeta é um acaso, meu amigo. Não tem nada por acaso. Nós somos criados, ou nós estamos em evolução. Agora você imagina, da mesma maneira que nós somos criados, outras civilizações, outros mundos foram criados e muitas vezes são muito além de nós, avançados em termos muito maior do que nós, que a gente não consegue nem saber de que maneira que eles estão hoje avançados. Por exemplo, já vimos relato de seres de luz, de que seres que são como se fossem fumaça, seres, sabe? Agora você Uhum. calcula, a cabeça da gente não entende. E aqueles que poderiam nos ajudar entendendo, porque tem recursos para estudar, eu digo o governo que tem recursos para estudar, haja visto equipamentos que eles têm de ponta, eles fazem um serviço de desinformação que é para você não entender nada mesmo. Porque Exatamente. eu costumo dizer assim, eu imagino que a raça humana, isso é um pensamento meu, uma opinião minha, a raça humana, ela antes de ter a certeza, o conhecimento para fazer contato com uma outra raça, ela tem que evoluir muito ainda, muito ainda. Eu digo assim, evoluir em termos assim, moral, em termos de inteligência, porque eu estava comentando essa semana num grupo. Você imagina uma ocasião, se chegar, por exemplo, uns seres de outro planeta e chegar e dizer para um governante de tal país, falar, ó, eu estou trazendo aqui essa pílula aqui, ela vai exterminar com todo tipo de doença que a sua raça humana tem. Você acha que esse governante ia fazer o que com essa pílula? Ele ia mandar fabricar e distribuir para o mundo inteiro? É verdade, acho que não, né? Então, aí, Uhum. aí que você para pensar, o ser humano está preparado para ser agraciado com a inteligência desse nível? Eu penso comigo, porque eu vou te contar um causinho rápido. Opa, vamos lá. Eu fui para uma cidade, isso é verídico, e aconteceu comigo. Eu fui para uma cidade pegar um caminhão de uma empresa, eu trabalhava numa empresa em Londrina, e me mandaram ir numa cidadezinha no interior do Paraná, perto de Campo Mourão, num laboratório carregar uma carga lá. Eu estava sobrando lá na empresa, eu trabalho com carreto, o caminhão era um pouco menor, mas eu peguei e fui. Aí foi lá, encontrei o laboratório escondido lá na cidadezinha, no meio do mato lá. E até estranhei, uma estrutura bonita, sabe? E carreguei essa carga lá. Encostei o caminhão na doca, sabe aquelas docas que você encosta o caminhão e você não vê nada? Carregaram, aí rapidão bateram lá, tá liberado, puxa o caminhão para frente para nós fechar e lacrar. Aí puxou o caminhão para frente, lá no meio do caminhão, um baita de um caminhãozão daquele, só um container, pela metade. Calcula ali
se tivesse ali uns 300 litros daquele líquido que estava dentro desse container. Aí o rapaz falou, ó, você fecha aqui, a gente vai lacrar, aí você aguarda, vai sair a documentação e vai chegar uma escolta para te acompanhar até Londrina. Eu Você falei, não sabia o que era a carga? não. Eu até então não sabia o que que era, mas vou explicar para você o que que era. Para você Ah, entender o que que eu disse a respeito desses seres inteligentes entregar uma pílula para gente que resolve todos os problemas do mundo. Para você entender o que que eu quis dizer. aham. Aí aguardei o caminhão chegar, chegou a documentação, chegou a escolta e fomos para Londrina. E eu falei, mas que caramba, que é isso aí? Que até escolta veio para levar eu até Londrina. E essa carga veio já com a nota para Alemanha. Então eu ia até Londrina, ia ser outro motorista eles pegar esse caminhão, ia até no aeroporto de Guarulhos ali e ia embarcar ela para Alemanha, uma coisa assim. Aí eu curioso com aquilo, falei, rapaz, mas escolta com tanto. Aí o rapaz transportadora falou, e eu perguntei, falei, o que que é aquele produto lá que deve ser? E era caríssimo, pelo tanto de zero que tinha lá na nota, eu não sei nem dizer quanto era, sei que era dinheiro com força. Aí o rapaz falou, rapaz, aquilo lá é o seguinte, aquilo é a matéria-prima para remédio oncológico. Remédio oncológico é remédio para câncer, né? E É, aquilo ali vale milhões. E é muito trabalhoso conseguir aquele líquido que é extraído, não sei de que, acho que é de boi, do que é. E é muito caro. Aí eu parei para analisar. Falei, pô, você acha que eles vão achar a cura do câncer, sabendo que essa doença rende tanto para esses laboratórios? Aí um amigo meu falou, não, mas é verdade, que com uma simples gripe, os laboratórios já faturam milhões, imagina com câncer quanto eles não faturam. Aí eu digo para você onde que eu quero chegar. Se o ser humano está preparado para ver o bem do outro, você entendeu? Se ele pode trabalhar, usar a sua inteligência para favorecer a humanidade. Tem alguns que sim. Temos cientistas, temos médicos, temos professores, temos um total de gente que sim. Mas eu digo para você, não é o suficiente. A tal ponto de, por exemplo, no meu entender, se aparecer hoje uma nave alienígena e trazer uma arma, falou, com essa arma que você disparar, você extermina com metade desse planeta. O que você acha que o governante vai fazer? Ele vai falar, não, nós não queremos essa arma porque nós não precisamos. Não, ele vai pegar para ele, vai falar, agora quem manda é nós. Não teve armamento bélico aí nas guerras frias, nas guerras do mundo aí? Um querendo ter mais armas que o outro? Então, por aí se observa, meu amigo. No meu humilde entendimento de motorista de caminhão. Você entendeu? Eu penso isso. Agora, se eu tenho razão, se não, eu deixo para quem estiver ouvindo julgar. Mas eu penso não, isso. Não estamos preparados, Walter. eu também não me sinto preparado também para ter uma grande percepção assim. Eu não me sinto ainda. Eu acho isso muito louco, né? Na minha cabeça ainda você ter esse conhecimento. Eu creio que sim, que algumas pessoas já têm esse conhecimento, mas eu não me sinto, eu que estou na área, não me sinto preparado, talvez. Acho que a população vai ter assim um choque bastante grande, principalmente assim se for uma coisa bastante material assim, né? Se for assim, o que eu falo, se for mais assim pro lado do divino, se for mais pro lado religioso, eu acho que a aceitação vai ser mais fácil, mais rápida, né? Mas assim, se for pro lado da matéria mesmo, pro lado da parte racional do negócio, vai ser um negócio bem chocoso mesmo. Mas, Então, ô Marcião, mudando de assunto um pouquinho, queria falar que o teu relato lá que a gente fez no final do ano passado, o último episódio do ano passado, que foi a sua experiência, foi um dos, um dos podcasts mais ouvidos aqui deste feed, cara. Foi muito bacana, muito legal. que bom, parabéns. Foi um caos aí que eu costumo dizer assim, eu vou carregar pro resto da vida. Talvez quando eu tiver velhinho, isso eu não ficar gagá, eu vou contar para meus netos, pros bisnetos,
talvez até quando chegar essa época eles vão falar, não, vô, esses que vieram lá aquele dia eram tais pessoas e eram de tal lugar. Aqui, tá no livro aqui, ó, nós viu. Vamos ver, quem sabe, né? Mas é, eu vou carregar pro resto da vida. E quero contar essa história sempre, sabe? Sempre. É uma história E muito bonita, muito bacana. então, aí você, voltando um pouquinho no assunto lá, Walter, você falando em questão de religião, eu imagino que a confusão vai ser maior se eles for levar para um lado religioso. Porque, veja bem, nós temos católicos, né, temos evangélicos, temos os muçulmanos, temos várias religiões. Vamos supor que esses seres aparecem para o Papa. A briga que não vai ser uma briga religiosa entre os evangélicos contra os católicos, porque apareceu para ele, porque não veio falar com nós, vai dar uma confusão tão grande, porque a crença de um povo é diferente da outra. Falar, não, que esse cara tá com conversa, aparecer lá, não, mas eles são inimigos. E vai criar um problema maior ainda, se for levar pelo lado religioso, e se esses alienígenas tem que saber para quem que eles vão aparecer. Ou aparece para todo mundo de uma vez, ou não aparece para ninguém, porque dependendo para quem eles aparecer, o rolo vai ser maior. Entendeu? É muita briga de ego aqui, né, nessa terra. Eu tô falando assim, Walter, da maneira que eu entendo, que eu sei, você Hum. entendeu? Todo mundo estudado, até inclusive quando vai aí no seu podcast, pessoas assim, estudadas, graduadas, fala bonito, eu acho tão legal, eu fico imaginando, né? Nossa, eu me intrometendo no meio com esses assuntos, e quem que eu sou? Só sou um caminhoneiro falando. Só que eu tô falando, Walter, do jeito que milhões de brasileiros falam, na simplicidade, do jeito que entende. Exatamente, Entendeu? Existe exatamente, a voz do povo e a voz de Deus, eu faço parte do povo, então quer dizer que o povo está entendendo e. Você entendeu? Agora, eu fico imaginando, tem hora comigo mesmo, o assunto ufologia, principalmente aqui para nós caminhoneiros, meu amigo, dá cada conversa que você não imagina o tanto de é conversa que mesmo, sai. Márcio? Ó, esses dias atrás eu tô Conta lá mais com uma meu irmão. história aí para nós, ô Marcião. Tem, sim. Eu tenho várias. Não porque eu sou curioso, eu pergunto mesmo, e se eu tiver um fiozinho para puxar uma prosa, eu puxo mesmo. A minha irmã mais velha fala, mas você tá no ramo errado. 3 vezes. Por quê? Porque você não devia ser caminhoneiro, você devia ser cozinheiro, ou radialista, ou jornalista, porque vai ser xereta igual você para perguntar as coisas, né? Eu falei, pois é. Ela dizendo para mim, eu dei risada. Eu almoçando com meu irmão, ele mora vizinho meu, e meu irmão faz muito Manaus, faz o Acre, ele roda muito para aquela região ali. E você sabe ali que na região de Manaus, ali, para aquelas bandas ali, é muito rio, muita água, começa da. E ele almoçando numa barraca na beira do rio, tem muito peixe ali, ele jantando, e tá vendo aqueles dois caminhoneiros batendo papo, mas os dois batendo papo nervoso. Nervoso, e meu irmão olhando ele escutar. Ó, não, a conversa dos dois motoristas. Não, eu nunca vi aquilo lá, não. Falei, rapaz, você viu? Ele entrou dentro d'água e de repente ele saiu lá do outro lado. Daqui a pouco ele acende aquela luzona e vem, quase que vira a balsa. Ah, não, mas não é coisa de Deus, não. Rapaz, aí o outro já se intrometeu. Ó, vai passar um caminhão do lado aqui agora, vocês me desculpem aí. Aí o outro já comentou assim, deixa eu só passar esse caminhão aqui. Tá passando um Iveco É aí. outro Iveco. O apelido, Iveco o caminhão barulhento. Iveco, o caminhão Iveco no Brasil, o apelido dele é Gino e Geno. Por quê? Bebe pra caralho. Entra num caminhão que bebe. Você se bebe com pressão, hein? Aí, É, eu volto. aí Aí tava lá os caminhoneiros lá na balsa, lá no nervoso. Os dois Manaus. conversando nervoso, jantando ali, já tava anoitecendo, e eles nervosos. Aí meu irmão, curioso também, né? Acho que faz parte da família isso aí. Como que vocês viram lá, rapaz? Ó, nós tava em cima para descer da balsa, veio uma coisa por dentro da água, parecendo um submarino, e de repente aquele trem levantou para cima e entrou para dentro da água de novo.
e tinha uma equipe de mergulhador, não sei de onde, que acho que era da Petrobras, que não sou, que saiu correndo de dentro da água. Saiu correndo dentro da água. Montaram nos barcos e sumiram. Nós não sabemos que é não, mas não é coisa de Deus, não. Aí, caminhoneiro, como gosta de contar uma história, né, de ver, e fala, não, outro dia o rapaz falou para mim a mesma coisa ali, tem um negócio dentro dessa água aí que ninguém sabe o que que é. E de vez em quando a marinha tá andando ali perto ali. Ó, pra você ver, então, são essas historinhas que você escuta da Vai maneira. juntando as peças, né? Você vai juntando as peças, a gente fica deduzindo o que será que pode ser, né? Mas, como se diz, né? A gente não conhece nada. Eu mesmo, se eu ver uma- um, um objeto no rio, eu vou procurar primeiro pensar, bom, deve ser um equipamento da Marinha, ou coisa, e por último, eu vou falar que é, é uma coisa que eu não conheço, porque eu não conheço mesmo, né? Mas tem muitas historinhas que a gente vê, contar, vê falar, e que, por fim, a gente, sem conhecimento, passa desapercebido, mas que se você tiver com alguém que entende, que pesquise, vai descobrir muita coisa. Você vê isso lá em Manaus, lá para aquelas bandas lá, né? Então, Aquela região é essas histórias. teve já ali no Acre ali, já tem relatos até de luzes ali que estão atacando tribos de índio e o cacique lá mandou dar uns tiros lá nessas luzes, o negócio tá feio lá. Pois O é, pois é. pessoal até protocolou um pedido para liberar essa Então, documentação. o meu irmão mais velho, ele viaja muito para aquelas bandas, e ele já contou uns causos para mim, sabe? É raro nós estar em casa junto, porque às vezes eu tô chegando e ele tá saindo, mas de vez em quando a gente se acerta, a gente bate papo. E ele já contou muita coisa para mim lá, sabe? E como eu digo, eu vou contando aí no decorrer dos episódios do nosso podcast lá e contando no decorrer assim que eu vou fazendo essas participações com você aqui. Mas é muita história, Walter, é muita coisa que tá inexplicável. Ó, se for parar para analisar, esses tempos atrás eu estava lá em Suzano, até foi perto da época que eu conheci o Hangar 18 lá. Eu estava Sei, ali em muito bem. Suzano, na fábrica de papel Suzano mesmo, no CDR, na rodovia Índio Tibiriçá. Já era quase 1 hora da manhã e ali a gente fica esperando para carregar e o caminhão sai da vaga, você já encosta. E tava uma noite assim, bonita, limpa. Rapaz, eu não sei o que que é, mas eu vou falar assim, uma nave, uma bola, uma nave, sei lá o que era, vermelha, bonita, subiu assim, ficou bem em cima de nós assim. Eu chamei a molecada lá tudo, o pessoal que amarra carga, outros motoristas. Fiquemos olhando aquilo lá, ficou tempo parado, um falar, é drone, outro é balão, mas meu, tudo que você vê que a gente já conhece, não se encaixa. Pô, se é balão, ele deve ter um fogo. E não tinha outra, não ia ficar parado ali. E outra, se fosse drone, não ia ficar tanto tempo ali. Meu amigo, então é o quê? Eu vou lá saber o que que é. Para mim, é um disco voador. Você entendeu? Ali em Suzano. Uma coisa A molecada inexplicável, tudo né, viu comigo Márcio? lá. Isso aí. Então, quer dizer, aí eu falei para os meninos lá, falei, sabe que é um disco voador? Aí os caras falaram, rapaz, eu já vi essa bola aí, ela ficou aí para cima aí tempo, mas a gente não sabe o que que é. A gente não sabe mesmo. Mas tem quem sabe, viu, Walter? Tem quem sabe. Esses radar aí, eles sabem disso daí. Ó, para quem sai ali de Campo Grande e vai para Cuiabá, tem ali uma base do Sindacta ali, perto de Coxinha ali. Rapaz, você vê cada antena lá, fica rodando lá, e acho que é para cuidar do espaço aéreo, né? É o Aí você radar. começa a ver essas notícias desses telescópios que estão fabricando aí nesses países aí gigantescos, né? Aí você fica sabendo que o Vaticano tem telescópios poderosos. Meu, é com o intuito de quê? Para ver, para fazer o quê? É porque eles sabem que existe. E tem. E tem que ter isso aí para eles ficar monitorando. Você entendeu? É óbvio, no meu entender, na minha ignorância, eu acredito 1000%, 1000%, que os governantes, esse pessoal, tudo sabe o que está acontecendo. E está acontecendo de um tal jeito agora que não estão tendo mais como esconder, e eles vão ter que abrir o jogo. É onde que está saindo essas notícias aí? Hora ou outra está saindo uma notícia, porque vai começar assim.
uma noticinha aqui, uma ali, daqui a pouco uma... E por fim vamos ficar sabendo de alguma coisa aí. E dessa forma chegamos ao final da primeira parte. A continuação dessa história está no próximo podcast deste feed. Tá legal? Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.